Bom, boa noite a todos que estão nos vendo nas subseccionais. Vou apresentar a primeira palestrante, que é a Adriana Bragueta, que foi presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutora pela USP, e é uma árbitra renomada. Hoje ela é vice-presidente de uma instituição internacional de arbitragem que se chama ICA, então que fomenta os estudos e desenvolvimento da arbitragem em nível mundial. E nós somos sócios do mesmo escritório. Tenho o prazer de apresentar e dividir esse painel com ela. Bom, da mesma forma, o Maurício atua muito em arbitragem, também com uma formação muito profunda no direito internacional. Fez o mestrado dele na USP e fez o doutorado dele em Paris. Professor, por muitos anos, deu aula na GV São Paulo. Na GV, na administração, não é, não? Nas duas. Né? Nas duas. E o Maurício a gente atua muito conjuntamente nos casos de arbitragem. Isso já é curioso, porque a gente tem formações absolutamente diversas. Apesar da arbitragem ser um litígio, eu venho da formação do contencioso, passei muitos anos no contencioso. O Maurício não tem nada de contencioso. Ele passou 15, 20 anos fazendo M&A e ainda faz fusão e aquisição. E a gente acha que as nossas habilidades, elas se complementam na arbitragem e nossos defeitos ficam mitigados com a presença do outro. Mas isso mostra que a arbitragem é um método diferente, também permite formações diferentes. Não é aquela formação clássica somente do direito processual, né? Não, por favor. O tema da nossa aula é nós vamos focar muito mais na prática do que na teoria, e vamos também olhando para frente. Vamos falar da cláusula compromissória, que é a cláusula que está mencionada nos contratos, e não muito sobre o compromisso de arbitragem, que é aquele acordo que as partes celebram quando não tem cláusula, que subjetivo a uma muito rápido. Agora vai fazer uma breve introdução sobre como era essa lei de arbitragem que nós temos hoje. Bom, é curioso, né? O Brasil, ele passa a ter alguma projeção em arbitragem com a edição da Lei 96, com a decisão do leading case do Supremo, SEC 5.206, em 2001. Antigamente, a gente tinha previsão da validade da cláusula compromissória. Desculpa, do compromisso arbitral. Se você tivesse compromisso arbitral, você podia levar para a arbitragem. A cláusula, ela não era sujeita à execução específica. Então, tem leading case no Brasil, onde se discutia, você ia para a arbitragem, mas discutia que para ela ter a eficácia de retirar a jurisdição do tribunal, do judiciário, você dependia da complementação com um compromisso arbitral. A gente não vai entrar em todos os detalhes da nova lei de arbitragem, evidentemente, mas isso é a grande mudança, é a eficácia plena da cláusula arbitral a partir do momento que você coloca ela no contrato. Vejam, esse tema da cláusula arbitral é a pedra angular da arbitragem, certo? Tudo começa com uma cláusula de arbitragem. E o escopo da arbitragem, a extensão da arbitragem, a eficácia do procedimento dependem da qualidade da cláusula arbitral. Então, o primeiro ponderação que nós temos é que a cláusula arbitral ela tem um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo da cláusula arbitral, da cláusula compromissória, é que ela dá jurisdição para os árbitros. Quer dizer, é um efeito afirmativo. Quem passa a poder definir qual é o direito no caso concreto, para aquele contrato, para aquele grupo de contratos, são os árbitros, via arbitragem. E tem o efeito negativo. O efeito negativo, que se discute muito na doutrina, é justamente retirar a jurisdição estatal. Ela tem esse efeito de dar, é uma jurisdição delegada, isso é muito importante, baseada na autonomia da vontade e, portanto, você pode modular conforme você queira a cláusula arbitral e ela retira do judiciário a jurisdição.
nós temos pelo menos duas referências muito expressas a isso. Se os senhores olharem no atual 267 do Código de Processo Civil, a existência da convenção arbitral é cláusula para extinção do caso sem julgamento do mérito. Há uma discussão grande se você precisaria alegar ou o juiz ex officio poderia fazê-lo, mas já é uma previsão do 267.7 e também do 301.9 do Código de Processo Civil. Talvez também mais importante a isso é olhar um pouquinho o que diz a Convenção de Nova York, no seu artigo 2.3, que é uma convenção aplicada a mais de 144 países. Ela é como que um sistema da arbitragem internacional e ela tem essa disposição clara do efeito negativo. O tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com relação às partes, tem estabelecido acordo nos termos do presente artigo, a pedido de uma delas, portanto não pode ser de ofício nos termos da Convenção de Nova York, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo, sem efeitos, inoperante ou inexequível. Então, isso é o que vai acontecer num caso normal. Quando, logo com a edição da lei de arbitragem, mesmo depois da decisão do Supremo, o que aconteceu? As partes, ainda em face de uma cláusula arbitral, tentavam ir para o judiciário. E o Maurício vai falar um pouquinho da jurisprudência, que foi muito firme no endereçamento, dizendo, olha, você não pode vir para o judiciário, você abdicou da jurisdição estatal. É muito importante que o efeito negativo e positivo da cláusula arbitral, ele seja analisado em conjunção com o princípio que a gente diz que é o princípio da competência-competência. Isso é uma outra pedra angular do sistema da arbitragem. Porque, evidentemente, os senhores devem ter tido isso, se não tiveram, terão certamente nesse curso. As partes vão para a arbitragem e, posteriormente à arbitragem, o controle da existência da cláusula arbitral pode ser feito para o judiciário. Mas o que diz o princípio da competência para competência? Competência, aquele que tem primazia da análise do escopo, validade e extensão da cláusula compromissória é o árbitro. Tem todo sentido. Imagina os senhores se fosse o contrário. Se fosse o contrário, cada vez que alguém fosse discutir uma cláusula compromissória, a parte que quer criar um problema procedimental jogaria uma petição no judiciário e falaria assim, essa cláusula tem problemas. E aí impediria um regular procedimento da arbitragem. Então, portanto, quem primeiro analisa isso é o árbitro, sujeito, evidentemente, a um controle posterior numa ação anulatória. Eu tive a oportunidade de ser árbitra num caso, aqui a sede da arbitragem era Rio de Janeiro, uma parte não queria submeter a arbitragem, e entrou com uma ação judicial no Rio. E a juíza, a primeira coisa que deu, não conhecia o tema, foi uma decisão liminar, suspenda o procedimento arbitral. Nós, em face daquilo, e veja, a jurisdição aqui, né, um árbitro não é menos do que um juiz. Ele exerce um papel de um juiz naquele caso. E que nós optamos a fazer. Evidentemente, nós vamos respeitar a decisão, mas nós mandamos um ofício à juíza explicando o princípio da competência. E que esse controle da regularidade da cláusula arbitral no sistema brasileiro e, em geral, no sistema mundial, é feito somente na ação anulatória, que a juíza foi muito bem e extinguiu o feito sem julgamento do mérito com base no 267. Acho que vale a pena ler o artigo 8º, parágrafo único da lei, que vai explicar que vai estatuir esse princípio. Olha, caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, da validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Então, surgiu o conflito, o árbitro é a primeira pessoa que tem jurisdição para entender, opa, existe uma cláusula compromissória, e sim, e essa cláusula dá competência para esse tribunal arbitral decidir.
Sim. Ele pode decidir não. Pode decidir, não, aqui não tem cláusula compromissória. Então vai para o judiciário. Mas o princípio da competência direciona essa questão como prioritariamente para o árbitro, para evitar essa situação que a Adriana falou. Senão vai para o judiciário, demora 8 anos para decidir quem tem competência, depois decide que é o árbitro e começa a arbitragem, e aí não funciona para nada. Certo? Então esse é o aspecto prático. E nós tivemos e continuamos a ter no Poder Judiciário brasileiro um apoio muito grande para a arbitragem. O principal tribunal nesse sentido é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque ele é o tribunal que tem a palavra final sobre essas matérias, certo? Questões infraconstitucionais. E o STJ e também os tribunais das diversas regiões, e também agora a primeira instância de alguns anos, todos são muito favoráveis à arbitragem. É claro que a arbitragem colabora com o Poder Judiciário na medida que ela retira do Poder Judiciário causas complexas, né? Causas com língua estrangeira, com direito aplicável fora do Brasil, e causas de construção, contratos altos, volumosos e muita coisa. Então, há uma cooperação entre os dois sistemas de aplicação do poder da jurisdição, o judiciário, o estatal e o privado, que é a arbitragem. E eu vou ler para os senhores dois casos, síntese de dois casos, em que o STJ se manifestou com muita firmeza. No primeiro, os senhores vejam que ele diz o seguinte: é uma medida cautelar, número 17.868 da Bahia, em que ele coloca: conquanto haja dúvida acerca do juízo arbitral competente, é incontrovérsia a existência da cláusula compromissória, por meio do qual as partes renunciam à jurisdição estatal, o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta do princípio da autonomia. Então veja, o tribunal, respeitando a autonomia das vontades, que elegeu a arbitragem como a via para resolver os litígios de forma definitiva naquele contrato. Não tem volta para trás. A não ser que as duas partes falam: olha, nós temos uma cláusula compromissória, mas não queremos fazer arbitragem, vamos para o judiciário. Tem que fazer um acordo por escrito, vamos para o judiciário. Uma outra decisão do STJ interessante. Ficam os contratantes, a cláusula compromissória é ato por meio do qual as partes contratantes formalizam seu desejo de se submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios passíveis de ocorrer ao longo da execução da avença do contrato. Efetuado o ajuste, que só pode ocorrer em hipóteses envolvendo direitos disponíveis, ficam os contratantes vinculados à solução extrajudicial da pendência. A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do 267, inciso 7 do Código de Processo Civil. Eu queria só ressaltar, essa segunda decisão que o Maurício comentou é um dos leading cases do tema da arbitragem envolvendo entes públicos. Aqui é um caso de sociedade de economia mista. Esse tema já também foi superado no Brasil, que entes públicos podem submeter à arbitragem, sobretudo nas questões que envolvem direitos disponíveis, todas as questões econômicas envolvidas no contrato. A nova sugestão de pequenos ajustes na lei de arbitragem vai deixar isso expresso, em que pese a jurisprudência ser amplamente favorável. Saindo um pouco desse introdutório, passando sobre como redigir uma boa cláusula de arbitragem. Existem alguns elementos mínimos e existem alguns elementos complementares que podem ser úteis para a cláusula de arbitragem. O elemento mínimo minimorum, quer dizer, o que não pode faltar em uma cláusula compromissória, é o acordo de vontades expresso para que a arbitragem seja a via de solução de litígios. Esse é o mínimo, porque se não houver um consentimento expresso, não há renúncia do Poder Judiciário. E como é uma renúncia de um direito constitucional, do acesso à jurisdição, a cláusula vai se interpretar de forma restritiva, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, tem que haver um acordo de vontades expresso elegendo a arbitragem para resolver as controvérsias do contrato, relacionadas ao contrato. Essa é a eleição expressa da arbitragem. Aí, dali para frente, são o que nós chamamos de elementos mínimos, mas são muito úteis, já não são assim fundamentais para a validade da cláusula, já são elementos fundamentais, importantes,
para que aquela arbitragem seja eficiente, para que ela funcione corretamente, rapidamente. Então, uma decisão importante vai ser uma arbitragem que vai ser regulada, vai ser administrada por alguma instituição, ou não. Vai ser uma arbitragem que vai ser feita só pelas partes e não vai ter ninguém administrando, é o que a gente chama de ad hoc. O primeiro caso, que vai ter uma instituição, arbitragem institucional. Então, há inúmeras instituições, boas instituições no Brasil e boas instituições no nível internacional, que se propõem a secretariar a arbitragem. Não é a instituição que julga. Então, por exemplo, uma Câmara, a FGV aqui do Rio, que é uma das câmaras que se propõe a administrar a arbitragem. Não é ela que julga. Quem julga são os árbitros eleitos pelas partes. Qualquer um de todos que estão assistindo isso aqui pode ser um árbitro eleito e decidir um caso da Fundação Getúlio Vargas, segundo a Câmara. A Câmara, ela exerce um papel similar ao do cartório do juiz. Ela recebe as petições, ela guarda as petições, ela comunica aos árbitros, conversa com eles, mas ela se resume a esse papel, a uma secretariado, e há mais uma coisa que é muito importante. Ela tem um regulamento. Esse regulamento, que cada Câmara tem o seu regulamento, ele basicamente ajuda a constituir e instaurar o Tribunal Arbitral. São poucas regras, se os senhores foram ver, são pequenos livrinhos, então nada comparado ao Código de Processo Civil, e como nós estamos falando de arbitragem, não se aplica automaticamente o Código de Processo Civil, essas regras são importantes porque elas ajudam a, por exemplo, uma situação, se uma das partes não indica um árbitro. Então, nós estamos começando o procedimento. Eu inicio a arbitragem, notifico a outra parte, comunico à Câmara, e a outra parte não notifica o árbitro. Ela tem o direito fundamental de designar o árbitro. No regulamento da Câmara, todos os regulamentos vão dizer, se a parte não indicar o árbitro no prazo que está fixado lá no regulamento, alguém da Câmara vai fazer. O presidente da Câmara, o secretário-geral, alguém o fará em nome da parte. Como na cláusula está previsto, olha, as partes escolhem resolver os litígios de forma definitiva por via arbitral, segundo o regulamento da Câmara da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela contratou todo o regulamento. Então, ela autorizou que um terceiro nomeasse árbitro por ela. Então, é válida essa escolha. Então, os regulamentos ajudam a arbitragem a começar, que é basicamente formar um tribunal arbitral. Ou um árbitro só, ou um tribunal de 3 árbitros. Cada parte usualmente indica um, e aí tem uma regrinha para a indicação do terceiro. Né? Na arbitragem ad hoc, não tem isso. Então, se tiver uma cláusula arbitral que diga as partes vão resolver os litígios via arbitragem, ponto final, e as partes resolverem fazer uma arbitragem sem regulamento, começam a surgir esses probleminhas. Como é que a gente designa um árbitro? Como é que faz? Qual é o prazo para ela responder a minha notificação? Fica quase que um vácuo. Fica difícil que isso seja um mecanismo eficiente. Para ajudar esses casos, a UNCITRAL, que é um órgão das Nações Unidas para o direito internacional, ela propôs um regulamento que as partes podem adotar sem uma instituição que administre. Então, é o regulamento da UNCITRAL, se vocês colocarem no Google, fica fácil de achar, e esse regulamento ajuda. Então, se você colocar, vai ser uma arbitragem ad hoc, nos termos do regulamento da UNCITRAL, você já sabe que você tem, eu não sei de cabeça qual é o prazo, mas você sabe que tem 30 dias para notificar, que a outra parte tem que indicar um árbitro em 15 dias, e que assim monta o sisteminha até o tribunal está posicionado todos, e aí, a partir daí, basicamente, quem vai conduzir tudo é o tribunal. Ele vai decidir, junto com as partes, quantas petições, se vai ter inicial, contestação, réplica, tréplica ou só réplica, se pode fazer manifestações, como serão os documentos, quantos documentos, perícia, tudo isso o tribunal vai organizar. Então é muito importante, já é muito útil, é muito importante que as cláusulas estejam claras sobre qual duas modalidades elas vão adotar. Usualmente, o mais recomendável, em minha opinião, acho que da Adriana também, é que se escolha uma instituição. Tem várias instituições muito boas no Brasil, porque, por exemplo, no horário de árbitro, quanto ganha um árbitro por ser árbitro? As câmaras, as instituições, elas já têm uma tabelinha prefixada, a maioria, algumas não têm, mas a maioria tem.
Então você já entra lá, tem uma calculadora, você fala, olha, meu litígio é de X milhões, já sai quanto custa para a Câmara, quanto custa cada árbitro, as partes pagam para a Câmara, não pagam para o árbitro, então não existe uma transação financeira entre a parte litigante e a pessoa que está julgando. Então é uma coisa que é muito útil. E eu diria o seguinte, que na hora de escolher a Câmara, é muito importante escolher uma Câmara com larga experiência. Como disse o Maurício, tem algumas decisões procedimentais relevantíssimas até a instituição Tribunal Arbitral. Então, o Maurício exemplificou, honorário de árbitro, se uma parte não indica, olha que curioso, a arbitragem segue a revelia da parte. Nós já tivemos vários casos sem nenhum problema. Assinou o regulamento que permita que a instituição indique o árbitro, ele indica o árbitro pela parte faltosa, os dois geralmente indicam o presidente, a arbitragem segue. Outras coisas importantíssimas, uma impugnação de árbitro. É possível, né? O árbitro faz uma declaração que as partes, por algum motivo, querem impugnar. Toda a Câmara Arbitral vai ter no seu regulamento a forma de solução. Nós mesmos, olha, nós estamos nisso, o Joaquim também, há muitos anos, fazendo arbitragem já. A gente nunca indica uma instituição que a gente não conheça muito bem, conheça as práticas dessa instituição. Se, por exemplo, se tem lista de árbitros, se é uma lista sugestiva, se é uma lista fechada, quem são os árbitros, a credibilidade da instituição. Anos atrás, Rio de Janeiro foi um foco de problemas, os senhores devem lembrar de algumas instituições não muito idôneas, o papel da OAB foi fundamental, Joaquim participou muito nisso, de inclusive formar um dossiê de informações aí para o Ministério Público, de algumas câmaras que não eram idôneas. Isso, felizmente, já sumiu, parece que das praças, tanto do Rio de São Paulo quanto Rio de Janeiro. Um outro tema que nos é muito importante na cláusula, e novamente, como o Maurício disse, os senhores verão, a gente trouxe alguns exemplos de cláusulas arbitrais. Às vezes, a sede não está escolhida. Qual é a relevância da sede? Ela passa a ser relevante, sobretudo num contrato internacional. O sistema brasileiro, que segue o sistema mundial de arbitragem, diz o seguinte: se a sede for no Brasil, é uma arbitragem nacional. Se a sede for fora do Brasil, ela é uma arbitragem estrangeira. Que para ter validade no Brasil, você tem que passar no STJ para reconhecer, e esse reconhecimento é feito de acordo com a Convenção de Nova York. Então, se também os senhores tiverem, hoje em dia, a prática de contratos internacionais está muito desenvolvida, né? As empresas brasileiras estão muito atuantes no mercado como um todo. É muito comum já, mesmo compra e venda, acabou de entrar em vigor, está para entrar em vigor a CISG, compra e venda de bens é um contrato internacional, muitas vezes, né? Tem muita relevância a sede. Além disso, dela definir sobre os nossos olhos, se eu, com uma decisão arbitral, se for um contrato nacional, o que eu faço com essa decisão arbitral? É título jurídico, título executivo judicial. Eu executo imediatamente. Se eu tenho uma arbitragem cuja sede é fora, antes de executar, eu preciso reconhecer no STJ. Então, aí já tem uma diferença fundamental. Qual é a outra diferença fundamental? Nós mencionamos aqui o controle que o judiciário faz, não sobre o mérito, mas só faz sobre a regularidade da cláusula arbitral e do procedimento. Quando você escolhe a sede, você está escolhendo o judiciário de controle da arbitragem, do laudo arbitral. Também uma grande diferença. Então, um cliente dos senhores que vai comprar uma máquina da China, evidentemente, o que a gente diz é, se conseguir trazer a sede para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, melhor. Às vezes não é possível negociar isso, né? Às vezes um chinês vai querer
Beijing, e também não é aceitável para a parte. E aí, muitas vezes, as partes escolhem uma sede neutra. Em grandes contratos, isso que acontece. Vão escolher Paris, vão escolher Genebra, vão escolher Nova York como uma sede que dá a nacionalidade do laudo, e com esse laudo você pode executar mundo afora. Né? É importante fazer o que a Adriana colocou, que vejam, essa Convenção de Nova York, que foi ratificada por mais de 140 países, ela permite a livre circulação das sentenças arbitrais. O que quer dizer isso? Temos uma sentença no Brasil e o devedor é chinês. Talvez eu não consiga executar esse crédito e apreender os bens lá na China, por questões em que eu vou ter que precisar do judiciário chinês para fazer a busca e apreensão dos bens, o que for a penhora dos bens, e aí, por questões políticas ou outras, eu não vou conseguir. Mas eu posso, esse chinês tem bens na Alemanha. Como a Alemanha é parte da convenção, eu vou direto na Alemanha e executo bens. Então eu posso ir na Alemanha, posso nos Estados Unidos, posso na Argentina. Então, essa convenção que cobre mais 144 países no mundo, quer dizer, dá uma cobertura mundial para a validade de uma sentença, para um título executivo judicial. Enquanto que para as sentenças judiciais, nós brasileiros não temos isso. Nós não temos uma convenção internacional que permite a circulação das sentenças judiciais. Existem tratados bilaterais e existem, é claro, o judiciário, por exemplo, uma sentença contra a China. O Brasil não tem tratado com a China, mas pode ser que o judiciário chinês, pelas regras próprias dele, reconheça aquela sentença. Mas não é automático, ele não está obrigado a fazer. Então, E o Maurício, só para complementar esse tema, talvez vocês tenham uma aula específica. Esse tratado internacional, ele diz o que cada país pode analisar quando estiver recepcionando um laudo estrangeiro. Isso que é muito importante. Todos os mais de 140 países concordam em não rever o mérito. O sistema da arbitragem, isso não é aqui, mas é no mundo todo. Você pegar um laudo arbitral, você vai reconhecer na Indonésia, você vai reconhecer em Londres, e todo mundo está dizendo o seguinte: eu só vou ver requisitos praticamente de forma e se o devido processo legal foi cumprido. Se as partes eram capazes, se foi notificado a tempo de responder, respeitar o devido processo legal, se existia cláusula arbitral. E se violou a ordem pública daquele local. Tirando isso, o laudo vai ser reconhecido. Isso é também, fazendo um gancho, o STJ, nós temos sido considerados aí um país exemplar em termos de arbitragem, exemplar. Há um holandês que fala que nós somos a belle de la classe, que é surpreendente, apesar do Brasil ter ascendido tardiamente à Convenção de Nova York, o Judiciário tem dado um apoio incrível. Sobretudo por essa posição do STJ nos reconhecimentos do laudo estrangeiro, que reiteradamente fala: eu não vou tocar aqui. Vem o laudo, vê os requisitos de forma que estão na Convenção de Nova York, também na lei de arbitragem, e o laudo é reconhecido. E aí passa a execução normal, né? Bom, dois temas também que são muito usuais na cláusula arbitral: número de árbitros, ou método de solução, eu diria, ou método de solução. Para nós é muito comum simplesmente dizermos: olha, 3 árbitros, de acordo com o regulamento. Precisa conhecer o regulamento. Tem 2 sistemas básicos que as partes escolhem um árbitro e eles escolhem o presidente, ou que as partes escolhem um árbitro e tem um prazo para elas escolherem o presidente. E tem vários sistemas praticados muito afora, às vezes sistemas de lista. Olha, as partes indicam 5, 6 nomes. Os nomes que foram batendo compõem o tribunal arbitral. Então, é possível tratar um pouquinho de método de seleção. Se os senhores olharem os regulamentos de arbitragem, verão que, muitas vezes, eles já têm um método e já é muito adequado. Novamente, aqui nós temos que dizer que confiem e chequem a experiência da Câmara Arbitral. Porque é daí que vai surgir a confiança ou a necessidade de complementação de algum elemento da cláusula compromissória. Um exemplo que a gente pode dar: hoje em dia os contratos nacionais, todos, estão muito complexos,
tem uma multiplicidade de contratos e muitas vezes uma multiplicidade de partes. Se um caso de arbitragem ele envolve, compra e venda de aquisição, envolve de um lado 5 empresas e do outro lado uma, e são 3 árbitros, como a gente constitui um tribunal arbitral? Às vezes é simples porque você consegue ver 2 focos de interesse, cada um indica um e o terceiro é indicado pelos 2. Mas às vezes é uma joint venture, é um consórcio, que você não tem 2 polos de interesse, você tem 3 polos de interesse. Então esse tema, hoje já com o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, ele já está tratado em todos os regulamentos, mas se não tiver tratado, as partes podem dispor sobre eles. Até a gente pode, se sobrar tempo, entrar no detalhe disso. E finalmente, a gente vai tratar já, claro que é um elemento complementar, se uma arbitragem no Brasil, o idioma, evidentemente, ou na grande maioria das vezes, será o português. Uma arbitragem não no Brasil, com sede no Brasil, porque tem muitas aqui que correm em inglês, mas uma arbitragem de um contrato nacional. Tirando isso, é fundamental estar na cláusula. Tanto que idioma você quer do procedimento 1 ou 2, às vezes acontecem arbitragens que correm em 2 línguas, nós não recomendamos isso pelo custo, né? A gente tem casos, atualmente nós temos um caso no escritório que a gente peticiona em 2 línguas, nós peticionamos em inglês e português. É um custo absolutamente desnecessário, mas também é possível regulamentar. Se nós estivermos numa negociação, um contrato que envolve um relacionamento aqui no Mercosul, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, a arbitragem será em portunhol, não dá, mas a arbitragem será em espanhol. Mas os documentos em português não precisam de tradução. Por exemplo, os árbitros têm que ser fluentes tanto em inglês, tanto em espanhol como em português. Então, novamente, em respeito à autonomia da vontade, se seguirá o que as partes dispuserem a respeito de idioma. Ele tem uma outra peculiaridade, o idioma. Vamos pensar num contrato um pouquinho mais complexo. Num contrato em que envolva uma empresa russa e que haverá documentos em russo. Muitas vezes, se a gente já coloca qual é o idioma da arbitragem e, por exemplo, que os documentos em russo não vão ser traduzidos, a escolha do idioma influencia a escolha do árbitro, evidentemente. Porque ele vai ter, além da capacidade de julgar o caso, disponibilidade, ele vai ter que ser fluente nos 2 idiomas. Então, é um elemento que é muito comum nas cláusulas compromissórias. As cláusulas são simples. Não há uma dificuldade de redação nas cláusulas, mas as decisões, as informações que estão lá são muito estratégicas. Uma boa cláusula resulta uma boa arbitragem, que é um bom mecanismo de solução de litígio. Uma cláusula ruim resulta num pesadelo. Tá? E só um pontinho que eu acho que é bom importante lembrar, a Adriana falou, né, a gente usualmente no Brasil adota 3 árbitros. Por que escolher 3 e não um árbitro? Bom, a escolha de 3 é porque cada parte vai ter o direito e o interesse de indicar o árbitro em que ela confia. Mas você vai ter uma troca. Fica muito mais cara a arbitragem. Então, o árbitro único é importante para pequenos litígios, porque o custo triplica, o custo dos árbitros. Então, tomem cuidado para contratos pequenos. Eu daria uma referência, contratos pequenos, não são tão pequenos, mas a minha referência, assim, contratos abaixo de 4 milhões, 3 milhões de reais, tem que se olhar com muito cuidado, porque o custo da arbitragem pode ser importante. O número de árbitros é importante, para economizar para as partes, para os nossos clientes, para os seus clientes. Então, um árbitro único, se as partes não chegam a um consenso no nome do árbitro único, a Câmara, a instituição, vai designar esse árbitro único. E também tem uma coisa cultural. Os estrangeiros já estão mais acostumados a indicar árbitro único. Já o fazem com mais frequência do que fazemos. Pelo fato de que a gente está abdicando de uma apelação ou de vários recursos, ainda tem um pouquinho no ambiente cultural brasileiro a preponderância da indicação de 3 árbitros. Nós, eu acho que Joaquim também podemos dizer o seguinte, que ao longo dos anos a gente já começa a falar, pô, esse caso realmente deveria ser um árbitro único. Esse caso ficou muito caro para serem 3 árbitros. Escolhendo um bom árbitro único,
a arbitragem vai andar muito bem. Eu, coincidentemente, tive 4 casos como árbitra única, estou agora em 2. Então, você começa a ver que isso isso acontecendo, e isso permite que casos com valor muito menor até do que o patamar que o Maurício falou, comecem a ir para a arbitragem. Continuando. Veja que o próximo tópico são medidas cautelares. Nós não falamos se nós escolhemos arbitragem, nós saímos do judiciário, mas pensem os senhores na seguinte situação. Eu preciso começar uma arbitragem, tem um litígio. Só que eu vou designar o meu árbitro, a outra parte vai designar outro árbitro, o árbitro, supondo que ela designe, supondo que os árbitros sejam rápidos e cheguem ao consenso do terceiro. Tudo isso vai demorar no mínimo 15 dias, talvez um mês, talvez até 2 meses, vai que eles não indicam, vai que não tem um consenso, as coisas podem acontecer. Bom, mas eu preciso de uma decisão amanhã, porque eu preciso que a outra parte não faça alguma coisa. Não realize um evento, não rescinda um contrato, alguma coisa. Então eu preciso de uma liminar, nossa famosa cautelar. Mas se eu escolhi uma cláusula compromissória, como é que eu faço? Porque eu teria que pedir para o tribunal arbitral, mas não tem tribunal arbitral. Então, por conta dessa situação, o sistema jurídico, o sistema legal da arbitragem, permite que as partes encaminhem essas questões ao judiciário. Então é muito comum, os senhores vão procurar, vão achar facilmente, decisões de cautelares dadas pelo juiz estatal, cuja ação principal é uma arbitragem. Então, na cautelar já indica, a principal será a arbitragem. Mas eu preciso de uma tutela para amanhã, então eu vou lá e peço uma medida cautelar. Para cumprir o 806 do CPC, a gente tem que requerer o início da arbitragem em 30 dias. E aí o juiz tem sido muito comum, tem alguns juízes até que falam o seguinte, a minha decisão vale até o tribunal reanalisá-la. 10 anos atrás, a gente falava, meu Deus, 10 anos atrás, algumas decisões falavam, você veio com cautelar, se abriu mão da arbitragem. Houve decisões. Hoje ele fala, eu já entendi que você precisa de uma medida de urgência e que será melhor reanalisar posteriormente. O árbitro reavaliará. É incrível isso, né? Finalizada essa primeira fase, encaminha-se os autos para os árbitros, quer dizer, desapareçam daqui com os autos. Vão lá resolver o seu problema com os árbitros. Por conta disso, é muito comum que as cláusulas de arbitragem tenham lá um artigo, um parágrafo, sobre eleição de foro para medidas de urgência. Então, Rio, São Paulo, Macaé, o que for. Né? Porque senão vai funcionar a regra normal do CPC, o foro do réu, o domicílio do réu, que será competente para julgar as questões cautelares. Escolher esse foro num local conhecedor de arbitragem, evidentemente, para que não seja um judiciário super desconhecido do tema e que também engasgue um pouquinho nessa primeira análise. No Brasil afora, nós podemos ter problemas de gente que ainda não teve contato com a arbitragem, com essa lei, então pode ter problema com isso. Mas aqui no Rio de Janeiro é perfeito, não tem nenhum problema, o tribunal é excelente, juízes e esses tribunais são excelentes. Um outro item que é comum que a gente encontra, uma cláusula de confidencialidade ou um parágrafo sobre confidencialidade dentro da cláusula de arbitragem. Usualmente os contratos são confidenciais, você tem lá uma disposição sobre confidencialidade. Mas, por que a confidencialidade é importante para a arbitragem? Uma das razões, que motivam os clientes, as empresas, a estabelecerem cláusulas de arbitragem é o sigilo do procedimento arbitral. Ninguém sabe que há uma arbitragem, a não ser que seja uma empresa cotada em bolsa, que é auditada, que tenha que dar publicidade. Senão, aquele litígio fica ali restrito às partes e, se houver uma instituição, à instituição. Então, esse sigilo é importante. Quanto mais for importante, mais as partes têm o hábito de insistir nisso, ou seja, de colocar na cláusula de arbitragem que todo procedimento é sigiloso. Então, isso é um item comum, não é necessário. Tem que se olhar se é conveniente para um caso, para outros casos não é. Então, está aí um item complementar. Um outro item, alocação de custas e honorários. Qual é a prática? A prática é, as partes contribuem de forma igual até o final da arbitragem. Então, elas concorrem nos custos. Que custos? Honorários de árbitros, peritos, da instituição, certo? Então, a instituição ela vai pedindo para as partes que realizem os pagamentos.
Então, tem algumas instituições que pedem um valor mínimo desde o início da arbitragem, tem instituições que cobram o valor total em função do custo, do valor do litígio, então já pede o valor para as partes pagarem, às vezes as partes negociam com a instituição, vou pagar em 3 vezes, etc. e tal, mas o fato é que, usualmente, as partes concorrem para os custos, e quando os árbitros dão a sentença, eles vão dizer quem ganhou, quem perdeu, vão analisar a proporção de pedidos versus ganhos, e aí eles decidem, olha, tal parte deve assumir 100% das despesas. Então, o que significa dizer que na sentença também já consta o crédito referente ao valor das despesas que a parte antecipou, que ela deve cobrar da outra parte. Já entra uma sentença, um título executivo judicial nesse sentido. Se eu puder só fazer um adendo aqui muito importante, não se aplica o CPC. Então, não serão os 10% a 20% que o juiz usualmente fixa. De sucumbência. Primeiro, a gente já viu várias cláusulas que dizem não há sucumbência nesse caso. Cada parte arcará com os honorários do seu advogado e não tem. Simplesmente o juiz, os árbitros não fixam. Há casos que falam sucumbência no máximo de tanto e fixa valor ou porcentagem. E é muito. Olha, eu diria, de toda a nossa experiência, eu não vi nenhum árbitro no Brasil ou fora que fixe, até levando em consideração o critério do CPCA, fixe em 10%. Não, ele fixa um valor. Olha, é X. É tanto de sucumbência para o advogado. E aqui há uma prática, a gente não tem tempo de passar por tudo isso. Há uma prática muito diferente no cenário brasileiro e no cenário internacional. No cenário internacional, se for o caso de sucumbência, ela não vai ser com sucumbência percentual. Vai ser o que aquela empresa realmente gastou com o advogado na arbitragem. Uma prática muito diversa da nossa e pode ser um valor muito expressivo. Então é importante, eventualmente, até tirar esse risco para o nosso cliente da competência do tribunal arbitral. Negociado, o tribunal vai seguir com isso. Existe também uma possibilidade de você fazer o procedimento como for conveniente para as partes. Como na arbitragem na arbitragem internacional se convive com os dois sistemas, o sistema do direito civil, romano-germânico que é o nosso, e o direito do que a gente chama de common law, a gente começa a absorver alguns procedimentos típicos de common law. Isso é mais para contratos internacionais, mas é possível que as partes disponham sobre regras de troca de documentos. Aqueles filmes americanos que a gente muitas vezes vê do Discovery, né, de você ter que entregar documentos, isso é muito também diferente da nossa prática. Há regras específicas sobre isso da IBA, que é a International Bar Association. Se vocês quiserem olhar, vale a pena. Também muito rapidamente, porque a gente queria falar um pouquinho de cláusulas patológicas e nós temos aí menos de 15 minutos. A arbitragem multiparte é aquele exemplo que eu dei. Só para deixar claro, num caso em que há dois focos de interesse, em que pese esse foco tem 5 ou 6 pessoas, é muito comum que se diga na cláusula, esse grupo de 5 ou 6 pessoas tem direito a escolher um árbitro. O outro, a empresa, o indivíduo sozinho, tem direito a escolher um outro. E os dois escolhem o presidente. Não é... O regulamento dirá o seguinte: se as partes não dispuserem, se houver dúvida na formação do tribunal arbitral multiparte, a Câmara escolhe todos. Também pode ser uma solução muito acordada. É importante ver o seguinte: uma arbitragem de uma parte contra 5 outras partes, essa parte indica um árbitro e as outras 5 indicam um árbitro. Não é que cada um indica 5, nós vamos ter um tribunal de 6 ou 7 árbitros. Essas 5 partes indicam. Se não chegarem no consenso de um, o regulamento da Câmara vai prever qual é a solução. Usualmente, que é a prática mais moderna, é que ele substitui todos e a Câmara indica todos os 3 árbitros. Fala um pouquinho de direito aplicável. Bom, em contratos internacionais, os senhores sabem que existe uma discussão, qual é o direito aplicável ao contrato. Então, a discussão sobre qual é o direito aplicável, que pode ser direito brasileiro, direito chinês, direito alemão, não é necessariamente relacionada com a cláusula de arbitragem, porque esse direito aplicável ao conteúdo substancial do contrato é o direito que vai regular as obrigações contratuais. Se for um contrato de compra e venda de mercadoria, sobre compra e venda.
Se for um contrato sobre construção, as regras de empreitada. Então, esse é o direito substancial. Normalmente, no contrato internacional, tem uma cláusula específica para ele. Esse contrato será regido de acordo com a lei do país tal. Lembre-se que no sistema brasileiro, pela lei de arbitragem, as partes têm autonomia para escolher o direito aplicável ao contrato. Uma outra questão é, se houver uma dúvida num contrato internacional sobre a validade daquela cláusula compromissória, qual é o direito que vai ser utilizado pelos árbitros e pelo Tribunal de Controle para reger a validade da cláusula de arbitragem? A primeira questão seria o mesmo direito do direito do mérito. Não é necessariamente assim. Entram outros elementos, por exemplo, a sede da arbitragem, onde está, a negociação, outras questões que nós não controlamos muito. Aí cada judiciário vai ter algumas correntes e pode escolher uma coisa. Então, é uma coisa diferente. Então, já tem cláusulas que definem a cláusula de arbitragem regida por esse direito. Então, não tem dúvida qual é o direito aplicável. Se não houver, a sede terá uma função preponderante. Mas, num contrato internacional tem sido, e ainda é pouco usual, vale a pena escolher. É um caso muito famoso no Brasil, onde se discute a validade da cláusula. Esse caso tem uma ação judicial no Brasil, discutindo a validade da cláusula, e tem uma ação judicial em Londres, discutindo a validade da cláusula. E a ótica do juiz brasileiro é absolutamente diversa da ótica do juiz inglês, que entende que para a validade da cláusula é direito inglês e o juiz brasileiro, o direito brasileiro. E, finalmente, só para a gente mencionar também um outro tema, que é a consolidação. Se os senhores estiverem em face de 2 ou 3 contratos que são relacionados, vamos imaginar os senhores têm um contrato de construção e os senhores têm um contrato de seguro que tem cláusula arbitral. E, eventualmente, é muito difícil a seguradora topar isso. Mas os senhores querem que, se surgir um litígio, a seguradora venha para a arbitragem. É importante que as cláusulas arbitrais estejam harmonizadas, ou seja, que elas sejam as mesmas, e que façam referências cruzadas, permitindo a consolidação. A consolidação é um hot topic, é um tema novo, candente no direito arbitral, assim, digamos, porque o novo regulamento da CCI acabou de trazer disposições dizendo da consolidação, como é feita a consolidação em alguns casos da CCI. É possível, eu peguei o exemplo da seguradora, mas é possível o exemplo do subcontratado. Né? Vai ser responsável por uma obra, um consórcio, mas vai subcontratar, é possível uma disposição prevendo a consolidação de procedimentos e, num contrato só, 2 procedimentos ou em mais de um contrato. Em questões societárias também, às vezes tem acordo de investimento e tem um acordo de acionistas relacionados. Hoje é muito comum o relacionamento de contratos. Bom, alguns exemplos para os senhores sobre cláusulas de arbitragem que estão presentes nesses regimentos dessas instituições de arbitragem e que eles propõem cláusulas padrão. São muito simples as cláusulas. Aqui elas não têm todos os elementos que nós mencionamos, mas é o suficiente e muitas vezes o adequado para que se possa instaurar um procedimento eficiente. Vou dar só um exemplo, nós não perdemos tempo, e vou colocar da GV, que é aqui do Rio. As questões decorrentes desses contratos serão dirimidas por arbitragem administrada pela Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas e realizada segundo o regulamento desta Câmara. O local da arbitragem será a cidade de. Então, tem aqui os elementos essenciais. O mais importante... excluir a jurisdição estatal. Exatamente. O mais importante são o começo de todas elas. Agora, toda e qualquer controvérsia decorrente relacionada ao presente contrato será resolvida por arbitragem. Essa é a parte mais importante. Dali para frente é administrada pela Camarb, essa de Minas Gerais. E a mesma coisa se encontra nas arbitragens internacionais, ou nas câmaras internacionais. E eu acho que também, só o exemplo talvez a mais famosa da CCI, todas as disputas estão em inglês, rising out, que surjam deste contrato, ou relacionadas a este contrato, que é também muito interessante, a extensão da cláusula, né?
serão definitivamente resolvidas pelas regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional por um ou mais árbitros, de acordo com aquelas regras. Interessante aqui, senhores, porque, olha, isso é suficiente. E vamos olhar sobre o enfoque da lei brasileira. O enfoque da lei brasileira diz, isso é suficiente para uma cláusula que a gente diz cheia, completa. O enfoque da lei brasileira diz, considera-se instaurada a arbitragem a partir do momento que o Tribunal Arbitral aceita sua função de árbitro. Vejam, senhores, que aqui não tem nenhuma regra procedimental. Se houver dúvida sobre regra procedimental, a partir do momento que os árbitros já estiverem instalados na sua função, eles decidem. Então, essa é a diferenciação entre o que a gente vai falar depois, que são as cláusulas patológicas. Talvez, Maurício, em benefício do tempo, se a gente exemplificasse algumas cláusulas para mostrar... Então, quer mostrar isso aqui? O que são cláusulas patológicas, né? Esse termo patologia vem de doença. Então, cláusulas que têm alguma doença. O problema da cláusula de doença é que se a doença for grave, mata o paciente. Então, nós vamos entrar num pesadelo aí de não conseguir realizar a arbitragem, não conseguir resolver a questão no judiciário, e há alguns casos de realmente que ficam anos e a solução, não há solução. Então, função número 1 de um bom advogado é fazer uma boa cláusula. E esses exemplos estão aqui, são exemplos concretos, cláusulas que são incoerentes, cláusulas que não têm elementos mínimos, ou que os elementos são opostos, né? Nesse caso, as partes colocaram que a controvérsia será resolvida por arbitragem, de acordo com as regras de conciliação e arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris, no contexto de uma arbitragem administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, da Fiesp. A Fiesp é a Fiesp lá de São Paulo. São duas instituições irmãs ali que convivem no mesmo prédio, inclusive. Qual o problema dessa cláusula? Nomeou o regulamento da CCI administrado pela Fiesp. A Fiesp não faz isso. Se os senhores forem lá no peticionário na Fiesp, eu quero começar uma arbitragem de acordo com o regulamento da CCI, ela fala, não, aqui não. Então surge um problema. A parte não consegue começar a arbitragem. E aí, aonde que ela vai? Ela vai ter que ir no judiciário, para o juiz entender que há aqui um problema patológico, e aí ele suprir a vontade das partes e decidir, isso aqui eu vou mandar para Paris, para a Câmara de Comércio Internacional de Paris, ou vou mandar para a Fiesp. Esse é o pior dos mundos. Porque o judiciário não pode analisar o mérito, que isso é o bom do sistema, mas você tem que recorrer ao judiciário, de acordo com a ação do artigo 7º, para arrumar a cláusula para começar a arbitragem. E tem recursos em todas as... Isso. Pode ser. Exatamente. 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 Esse é outro exemplo de cláusula assim. As partes poderão... Olha, veja essa cláusula aqui, que horrível. Horrível. E, gente, existem milhares de cláusulas problemáticas. Se a gente pegar um exemplo de um caso que está nos jornais, um caso de uma grande construtora da Bahia, tinha uma cláusula arbitral de 30, 40 anos. Era uma cláusula vazia, era uma cláusula incompleta, que não fazia referência à Câmara Arbitral. Então, portanto, surge um grande problema de dezenas de milhões de dólares e você fica empatado com uma questão procedimental. Vejam, senhores, uma cláusula verídica. Todos os litígios... É verdade, Joaquim e eu trabalhamos nesse caso. Todos os litígios oriundos deste contrato que não sejam dirimidos pelas partes serão solucionados em caráter definitivo por arbitragem, perfeito, de acordo com a seleção 3.4. Até aqui estava ótimo, bastaria escolher a instituição. Se o processo arbitral for iniciado pela fabricante, a arbitragem será realizada em São Paulo, Brasil. Aqui já tem uma patologia que nós vamos discutir. Vejam, senhores, agora. De acordo com as regras e procedimentos do Fórum Central da Comarca de São Paulo, Brasil. E o árbitro aplicará o direito brasileiro. Se o processo arbitral for iniciado pela distribuidora, a arbitragem será realizada numa cidade americana, de acordo com a lei americana. Esse é um caso que deu para salvar, com a ação do artigo 7º. Mas, às vezes, a patologia é tamanha que não dá nem para salvar. Vejam os senhores que aqui não existe isso.
as regras e procedimentos do Fórum Central da Comarca de São Paulo. A regra que tem no Fórum de São Paulo é se vai entrar de terno e gravata ou não, né? Esse tipo de coisa. Boa. Então, e aqui também, uma outra patologia as partes previram, que até pode ser uma regra que, no fundo, tem uma justiça, se você quiser começar a arbitragem, você vai no meu país, e vice-versa. Agora, o que acontece se eles começarem ao mesmo tempo? Eu começo a arbitragem, você ainda não foi notificado e ele começa aqui. Vão seguir duas arbitragens. Laudos potencialmente contraditórios. Então, e parece simples, né? A cláusula de fato é simples, mas o conteúdo técnico é muito importante. Uma dica para os senhores. Se os senhores se defrontarem com uma cláusula que tem problemas, o que fazer? Muitas vezes, antes de ir para o judiciário e pedir para o judiciário corrigir, é possível, se o problema não for fundamental, né, instaurar a arbitragem. E quando os árbitros estão designados, eles olham aquele problema e corrigem no início da arbitragem. Chamam as partes para uma primeira reunião, uma audiência arbitral, ou se assina um termo de arbitragem específico, que nós vamos entrar no mérito agora, ou as partes corrigem. Isso tem sido uma prática, porque como a lei de arbitragem é nova, claro que as cláusulas têm problemas, até todo mundo aprender o que precisa, o que não precisa, isso se estruturar, então os árbitros e as partes corrigem isso. Um outro defeito muito comum, o tribunal arbitral deverá dar sentença em 60 dias. Mas 60 dias nós nem começamos, não teve petição inicial ainda, às vezes teve petição, contestação, como ele vai dar a sentença? E a lei de arbitragem brasileira diz que se os árbitros derem sentença fora do prazo anula. Previsto, as partes notificam 10 dias para os árbitros darem a sentença. Se não derem, a sentença é nula. Então é uma cláusula patológica, uma limitação de prazo utópico, realista. Real, exatamente. Então, esse exemplo que o Maurício deu anteriormente, nós resolvemos com o Tribunal Arbitral. Não foi necessário uma ação do artigo 7º. Trocamos para um citral. E nessas cláusulas que têm sido muito comuns e são equivocadas, de fixação de prazos muito curtos, felizmente, na grande maioria das vezes, tem sido se resolvido por forma do acordo entre as partes. Vejam, senhores, uma outra patologia que também acontece. Esse acordo é válido para suas transações entre as partes e será governado pela lei enforceable, né, que válida em todos os países do Commonwealth, países da União Europeia, cortes americanas, ou de acordo com a lei suíça, na hipótese de disputa, e as leis de arbitragem destes países vão se aplicar. Um absurdo. Cláusula verídica. Quem fez esse contrato, isso é um contrato real, não queria resolver o problema. Sabia que queria criar uma confusão. Né? Bom, últimos tópicos para a gente concluir a nossa palestra, que nós aqui reforçamos que a instituição tem um papel relevante de apoio na condução da arbitragem. Não é ela que julga, quem julga são os árbitros escolhidos pelas partes, mas ela tem esse papel de regras e de um secretariado. Tem que tomar muito cuidado e olhar com muito cuidado o regulamento da instituição, porque eles têm diferenças significativas. E, por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, que é a Câmara Internacional que tem maior reputação no mundo, revisa o seu regulamento a cada 10 anos. Na última revisão, que é de 2010, ela criou essa sistemática de um árbitro de emergência, que é um árbitro para cautelares, em vez de ir para o judiciário, para contratos internacionais, pensando mais nisso, em contratos internacionais. Mas vejam, só para fazer uma nota. Eu posso usar uma Câmara Internacional e ter uma arbitragem doméstica brasileira. O que define a nacionalidade da arbitragem é a sede. Então, se eu tiver a sede no Brasil, eu posso usar o regulamento da CCI, da americana, da AAA, da de Singapura. Ela continua sendo uma arbitragem nacional. Continua, Eduardo. Bom, ela criou esse árbitro de urgência, que precisa de uma medida de urgência. O secretariado da Câmara, a Corte, vai nomear um árbitro que sabe que tem disponibilidade para resolver rápido e não necessariamente será um árbitro da fase subsequente. Então, isso está no regulamento. Quando nós estamos negociando um contrato internacional, falando, eu prefiro, se tiver uma discussão aqui no Rio de Janeiro, eu quero usar o juiz aqui, que vai ser melhor do que eu pedir para um árbitro que eu não sei quem é, sei lá se vai ser francês, ou alemão, chinês ou brasileiro. Então, eu preciso excluir essa parte
da cláusula arbitral. Então, eu preciso de uma cláusula CCI hoje. Se eu não quiser isso, eu coloco assim, ó, não se aplicam as regras sobre árbitro de emergência. É o que a gente chama de opt-out. Nós optamos por sair. Se não falarmos nada, essa cláusula não ser nada, pode se aplicar esse sistema. Isso não impede que eu vá para o judiciário brasileiro pedir uma liminar. Se eu tiver uma cláusula, um parágrafo dizendo que medidas cautelares são resolvidas no judiciário da cidade tal, da comarca tal. Bom, isso só reforça, acho que a importância da gente conhecer profundamente o Tribunal Arbitral. Uma novidade que a gente deixa aqui, que tem gerado muita polêmica, hoje em dia nos Estados Unidos, numa outra grande Câmara, a grande concorrente da CCI, hoje se discute se é possível, num procedimento arbitral, você criar um nível de recurso dentro da instituição arbitral, né? Mas eu diria que isso aí já é matéria de pós-graduação no tema da arbitragem. Um duplo grau de jurisdição de arbitragem. Achamos, eu sou absolutamente contra, mas se discute um pouquinho se isso pararia em pé, né? Se a ideia disso tem algum sentido. E, finalmente, nós trouxemos também aos senhores alguns guias muito bons para a redação de cláusulas compromissórias. O guia da International Bar Association e o guia da AAA ICDR. E também trouxemos algumas referências a alguns regulamentos de arbitragem e jurisprudência arbitral que a gente entende relevante. Acho que com isso a gente acaba. Tem nosso tempo regulamentar, não sei se há tempo para perguntas. Nós queríamos agradecer. Vai tomando, depende da cadeia. Se couber as respostas perguntas, tudo bem, se não couber. Então, tá bom. Mas antes da gente passar para essa fase, nós queremos agradecer muito ao Joaquim Muniz, que é um grande advogado aqui do Rio de Janeiro, um grande árbitro e que teve essa iniciativa maravilhosa, que esperamos que possam ter outras, que vai contribuir com a formação de advogados no Brasil inteiro. Parabéns, Joaquim, pela iniciativa. Especialmente o meu dos mecanismos, a desenvolveu vocês estudaram papel mutativo. Você também, né, Joaquim? Ele tem, toda vez que vem um estrangeiro para o Brasil, o Joaquim faz questão de aproveitar, gravar a experiência das novas gerações, isso é muito importante. Estamos honrados. E o Joaquim podia falar um pouco sobre as boas câmeras aqui do Rio de Janeiro que estão funcionando. CBMA, né? Nós temos aqui as duas maiores câmaras do Rio de Janeiro, são as diretores, que é da Associação Comercial e da CNC, a FGV, uma especialização em contratos de internet. O tem câmeras específicas, por exemplo, em cima tem uma câmera menor que é específica para a direito imobiliário, que normalmente tem uma câmera específica para esse tipo de sociedade de casa. No caso clássico de cláusula patológica, volta e meia, isso pode mostrar umas 3 vezes. Pode ser até caso de arbitragem comercial, é um caso clássico. não podemos julgar porque está fora. São os litígios entre advogados, né? As outras câmaras que são importantes que tem reputação no Brasil, tem a Câmara da Fiesp lá de São Paulo, tem lá também a Câmara da CBC, que é o Auxílio de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio do Canadá, em Minas tem a Camargo, tem a Muxam, Arbitac, Muxam, é um grupo de ótimas câmaras de arbitragem. E também tem câmaras que, por exemplo, acho que a
a própria Arbitac e a Camarb, que também permitem litígios menores. A verdade é o seguinte, a arbitragem é feita para caso de uma complexidade e de valor econômico grande. Essa é a realidade. Ela vem do comércio internacional um pouco para isso. Os senhores, claro, que acho que entenderam que a gente paga o árbitro, né, um valor aí fixado ou por hora. Não são todos os contratos que comportarão a escolha da arbitragem. Alguma pergunta, alguma ponderação, troca de experiências? Eu queria fazer uma pergunta para você. Uma outra patologia, talvez fosse também, é o fato de você ter, por exemplo, um contrato imobiliário, você ter uma cláusula em que você, a construtora, me imponha, se eu quiser discutir com ela, eu não vá discutir aquele contrato no judiciário, e sim através da arbitragem, mas a arbitragem tem que ser toda a indicação dela e o custo todo fica no... Abusivo, parece abusivo. Você está tocando em duas situações que estão reguladas pela lei. Uma situação é relação de consumidor e a outra é contrato de adesão. Porque quando as partes não estejam numa relação de consumo e elas negociam uma cláusula, vai se aplicar o que elas acordaram, não importa se depois a parte reclamar, não tem dinheiro para fazer arbitragem. Eu sinto muito, você negociou e colocou lá. Agora, em relação com o consumidor, veja que situação complexa. Né? Uma parte pode, de fato, impor a outra a arbitragem. A lei brasileira, o que ela exige? É possível. Nós não recomendamos, mas é possível, desde que o consumidor tenha no contrato assinado ao lado da cláusula. A cláusula tem que estar em letras maiores ou negritas, etc. E tal. Mesmo com isso, é muito problemático, porque nós estamos mexendo com um direito que tem uma diferença de ordem pública muito grande. Então, se o consumidor depois vier reclamar no judiciário, para os custos, então, assim, realmente não é recomendável a arbitragem na relação de consumo. A mesma coisa se dá aí esse problema está em contratos de adesão. Contratos que realmente nós não discutimos, simplesmente aceitamos porque uma parte tem um poder, um monopólio, ou um poder de barganha tal que ela impõe o contrato. Não é uma relação de consumo, pode ser duas empresas, um contrato de adesão. Também a cláusula, a lei exige um consentimento qualificado. O fato tem que assinar ali no lado, eu não estou de acordo com isso. E o consumidor, a questão não foi colocada, entendeu? Foi aberto, olha, nosso contrato tem que ser uma cláusula. Claro. Que, enfim, Tem uma relação de hipossuficiência. O senhor sabe que agora a gente está revendo, e eu tive a possibilidade de participar do grupo no Senado que reviu pontualmente a lei de arbitragem. E nós fizemos um pequeno ajuste nessa parte. Então, é feita uma diferenciação entre a arbitragem por contrato de adesão, que ela tem algum sentido, e vou tentar falar qual é, e aí a diferença entre o contrato de consumo e empregado de um alto nível. Quando tem essa relação de hipossuficiência, a validade depende que eles ingressem com a arbitragem. A adesão... Novo projeto, né? Começar, ótimo, mas ele pode escolher para o judiciário. E a relação de adesão é um pouco diferente, porque o contrato de adesão, que não é um contrato de consumo, pode ter sentido realmente uma cláusula arbitral. O senhor pegue aí uma montadora, que tem uma rede de concessionários. Olha, ó. A redação que pusemos lá. Na relação de consumo estabelecida por meio de contrato de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Isso faz uma diferenciação que nos pareceu muito importante entre consumidor, de um lado, e adesão, porque existe contrato de adesão entre empresas. E que aí o negrito ou a assinatura do lado é para ele atentar ao que ele está optando, né? E aí não dá para voltar atrás. Mas o tipo de condições gerais que trabalha com condições gerais de lei, lá coloca uma cláusula arbitrária. Desde que tem condições qualificadas na relação.
O contrato de adesão. Foi de propósito, porque você está todo tipo de contrato de consumo. Poderia ser, mas aqui era para fazer a diferença entre a adesão que não é consumo. E tem uma cláusula arbitrária, eu tenho lá R$10 no banco, então é uma forma, na verdade. Então você optou, né? Você optou, evitar que nós tenhamos uma Poderia valer. solução dos artigos. Eu não posso ir judiciário, então eu escolhi arbitragem. Então eu estou no mato sem cachorro, como nos dizemos em português bem claro. Então, aí, claro, então por isso que tem que ser uma cláusula nula, inválida e tal. Tiraram nessa hora. Mas é como eu tenho um colega que é diretor jurídico de um grande banco, ele fala assim: Maurício, você nunca lê um contrato de banco. Porque se você lê como se é advogado, você não vai assinar, você não vai concordar com a maior parte das disposições. Mas depois você vai no judiciário, você ganha tudo também. Então não se preocupa com isso. Então, o consumidor tem esse privilégio, porque o judiciário tutela adequadamente os direitos do consumidor. Uma pergunta que eu a morte da parte que se põe a fazer uma questão, né? Essa questão do contrato. Essa relação contratual, ela passa por herdeiros, ela termina com a morte da parte? Não, passa para os herdeiros. Ele era plenamente capaz no momento que ele assinou a cláusula compromissória. Fazendo um paralelo disso, se discute muito no Brasil a morte da empresa, né? A empresa falida ou a empresa em recuperação. E o entendimento já consolidado na jurisprudência que, ao tempo da assinatura da cláusula compromissória, ela está em plena atividade. Então, é absolutamente razoável seguir a arbitragem. Já tivemos no escritório arbitragem contra a empresa em recuperação e depois de ganhar, aí a gente habilita o crédito. Né? Me parece que sim. Eu nunca vi essa discussão, interessante essa questão, mas sim, né? Há pouquíssimas cláusulas com pessoas físicas. Pouquíssimas. Você tem que cumprir vendas de empresas. O detentor de cota tem bastante. E é até comum falecer, né? Depois, se você tem muita gente vendendo. É muito comum, quase todo mundo falece um dia. Porque a lei fala que a sentença poderá inclusive a sentença não vai dizer isso. A sentença ela vai designar um crédito e aí tem um inventário, tem toda a regra de sucessão que vai se aplicar. Certo? O espólio vai ser representado. Supondo que os herdeiros renunciem à herança. Então, os sucessores não são responsáveis. Mas aquele contrato, se é uma pessoa física, eles vão ter que responder. Porque o espólio vai ser o requerido. O espólio vai ser o requerido. O inventariante, todas essas coisas. Alguma questão adicional? Quando você, Adriana, que você só disse, uma coisa que eu estou vendo. Boa noite. Vocês falaram da desalocação do custo, o uso da palavra sucumbência. Eu estou vendo muita briga. Depois que tem a condenação, entre cliente e advogado. Porque o sucumbência é do advogado. É do advogado. Mas é que a discussão se dá porque, em princípio, na arbitragem não se aplica o Código de Processo Civil, certo? Então, quando há alocação de honorários, no final da cena da arbitragem, o árbitro pode falar assim, olha, eu não estou dando sucumbência. O que eu estou dizendo é que a parte tem direito de ser reembolsada dos honorários que ela incorreu com o advogado dela para fazer a arbitragem, porque ela ganhou a arbitragem. Ela tinha 100% da razão, então ela tem o direito. Isso é o direito da parte. É diferença da sucumbência. Agora, tem tribunal arbitral, no silêncio, quando a cláusula... Isso, o ponto é esse, veja só. Quando se as partes chegam num acordo, às vezes no termo, no início da arbitragem, se coloca, haverá sucumbência, o tribunal vai decidir. Aí esse honorário é claro que é do advogado. Quando ninguém fala nada, é que é o problema. Porque aí o advogado vai querer para ele, certo? A natureza humana não é da classe advocatícia. Agora, é nosso direito fundamental, direito dos advogados. Mas o tribunal pode entender que não, porque aí fica um critério daqueles 3 árbitros. Então, a recomendação é que se coloque no início da arbitragem, normalmente no termo de arbitragem,
haverá sucumbência. E não tem nada a ver com honorário contratado. Tem havido alguma confusão nos termos que falam honorário de advogado. Então, também não se discute, bom, mas é honorário contratado, é sucumbência. E, no final, é o seguinte, não havendo regra, e o regulamento da CC usa a palavra sucumbência, não havendo regra no termo, o Tribunal Arbitral fixará, ele tem esse poder, está quase em todos os regulamentos tem esse poder de fixar a sucumbência de acordo com a intensidade da perda. E aí, se for uma arbitragem nacional, não há dúvida que esses honorários são do advogado, de acordo com as nossas regras da classe. Na arbitragem internacional, sobretudo, é muito diferente, sobretudo se a sede foi fora. Porque o racional é diferente mesmo. É o cliente estar sendo reembolsado pelo que ele efetivamente pagou. Não é 10% para o cliente, eventualmente ele tem ganho com isso. Não. Quanto você gastou para o doutor Joaquim defender os seus interesses. Então é esse valor que se você ganhar, eu vou te reembolsar. Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado. Boa noite.